Aqui é Flávio Sanches do canal Aprenda e Compartilhe e hoje eu vou responder a pergunta: como é ser pai de um filho autista? É isso aí, a gente acredita que todas as pessoas têm algo que alguém está precisando nesse momento. Esse é o porquê, essa é a razão de existir o Aprenda e Compartilhe. E dentre essas coisas que a gente inspira as pessoas a compartilharem, também estão as histórias. E hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história com você. Nosso filho, Tainan, ele foi diagnosticado com autismo. Na época chamava-se síndrome de Asperger, depois eles fizeram uma mudança na nomenclatura e hoje trata esse distúrbio e outros transtornos como transtornos do espectro autista. E eu quero compartilhar com você um pouco do que é, como eu me sinto, como tudo aconteceu, um pouco dessa história, dessa experiência de ter um filho autista. Um detalhe importante, tá? Se você ouvir uns sonzinhos aqui, a gente está gravando em casa, minha esposa hoje saiu, foi trabalhar e as crianças estão comigo. Então o nosso caçula está passando por aqui de vez em quando, se você ouvir um sonzinho ou outro, não repara não, é o Telzinho na área. Então ser pai é participar, ser pai é estar presente. Desde adolescente eu tinha vontade de ser pai, eu já me imaginava tendo uma família, minha casa, meus filhos, e essa é a maneira como eu encaro essas coisas. Vamos então falar do que é ser pai de uma criança autista. Tudo começou quando a escola deu alerta que ele não estava interagindo com as crianças, não atendia a comandos, não respondia aos comandos. E aí a gente foi saber que esses são um dos primeiros sintomas, um dos primeiros comportamentos que aparece em uma criança autista. Daí ela nos alertou, a gente começou a pesquisar, a buscar profissionais para tentar entender o que era aquilo, se realmente tinha alguma coisa ali. Eu tinha uma desconfiança sim, que algo não estava como deveria ser, enfim, minha esposa já pensava um pouco diferente, mas a gente foi pesquisar, foi buscar esses profissionais. Fizemos uma série de exames ali durante 2, 3 anos, até que veio o diagnóstico com síndrome de Asperger associada a TDAH. Hoje, a síndrome de Asperger já é tratada como autismo também, como um distúrbio do espectro autista. Existe um ciclo aí quando se trata de autismo, né? Tem a investigação, o diagnóstico, a fase do luto, da aceitação, depois o tratamento, e aí você chega num ponto, que é o que eu julgo que a gente está agora, começando agora, um ponto que você consegue entender melhor, conviver melhor, consegue perceber que o autismo em si não é uma doença. E aí aqui também é um outro ponto sobre a questão do autismo, sobre doença, porque isso os profissionais divergem, vou colocar um pouco da minha percepção. Porque o autismo é uma maneira diferente de enxergar o mundo. O cérebro da criança autista, o cérebro de uma pessoa autista, ele processa as coisas de uma forma diferente. Não é minha pretensão aqui dar conceitos técnicos, até porque eu não sou profissional da área de saúde, eu não sou médico, mas é daquilo que eu já ouvi o que faz sentido para mim. Não encarar como uma doença, até porque o grau de autismo do nosso filho é leve, ele não tem perda cognitiva. Então eu penso e eu enxergo, pela minha experiência de observá-lo, de todos esses anos de terapias, que ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Ele tem uma realidade muito própria. O cérebro dele processa as coisas de uma forma diferente. Agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, estou lembrando dos assuntos, à minha volta algumas coisas estão acontecendo, mas eu estou focado aqui. No cérebro de um autista, um carro que passa na rua, como já passou aqui nessa filmagem, meu filho que entra aqui de vez em quando, o Rogério que está aqui me dirigindo, se chama a minha atenção, aquilo tudo acontece de uma forma simultânea. E aquilo vai entrando numa bagunça, de repente eu lembro aqui de uma piada que alguém me contou ontem e começo a rir. Então assim que o cérebro do autista funciona, ele não processa as coisas de forma organizada, existe não é nenhuma desorganização, é uma simultaneidade das coisas sendo processadas ao mesmo tempo e aquilo gera uma confusão mental e por isso que às vezes ele fala coisas fora de contexto, por isso que ele ri à toa, a gente não sabe por quê, porque chora à toa também, do nada começa a chorar, por isso que às vezes ele não consegue te atender, você chama, filho, ele está focado num ponto específico ali e não te atende. Aí você pensa, ele não escuta bem. É uma das primeiras coisas que a gente investiga. Não tem nenhum, no nosso filho, por exemplo, não tem nenhum problema de audição. Mas é aquele ponto focal, aquele interesse específico que ele foca e quando está focado ali, parece que o mundo para. Talvez você vai me dizer assim, Flávio, mas toda criança é assim. Bingo, exatamente.
ele é como toda criança, porque ser diferente é ser normal. Mas depois nos outros vídeos que eu vou gravar aqui para o nosso canal, eu vou entrar em temas mais específicos do espectro autista, da síndrome de Asperger, hoje autismo também, do comportamento do meu filho, das nossas experiências, que vai deixar um pouco mais clara essa questão, essa diferença. Mas por hoje eu quero concluir com você aqui, que é essa questão do que é ser pai de uma criança autista, porque o autista também, ele tem uma certa dificuldade de expressar sentimento, de expressar emoção. Você conversa com o autista, uma das características dele é que ele não fixa o olhar, no seu olho, ele foge do olhar, como se eu estivesse conversando com você aqui, e aí não fixar. Você estava falando assim, pois é, então o autismo é uma deficiência, um transtorno que faz com que... Então, ele não fixa o olhar. Ele também não manifesta emoção. Você conversa com ele, de uma forma geral, ele mantém uma mesma expressão facial de alegria, de tristeza, de surpresa, de dor. Ele mantém essa mesma expressão. E ser pai de um autista é conviver com isso. Ser pai de um autista é buscar fazer o melhor sempre, buscar expressar amor, sem esperar que você receba um amor ou a expressão do amor na mesma medida. Ser pai de um autista é mudar a perspectiva, mudar a maneira como você espera que ele se desenvolva, que as coisas que ele vai fazer no futuro. É saber que por mais que você se esforce para oferecer carinho, atenção, amor, você não vai ter essa resposta na mesma medida, porque uma das características do autismo é que ele não expressa emoção da mesma forma. Às vezes ele fala com você, ele está cansado, está assustado, está surpreso ou está triste, e às vezes a expressão dele não muda praticamente nada ou não muda nada. Então você não sabe, não consegue fazer essa leitura. Ser pai de uma criança autista é se esforçar, é dar o teu melhor amor, dar amor da melhor forma e não esperar que ele retribua com o amor que você gostaria. E ser feliz sendo assim. Encontrar felicidade em oferecer amor, encontrar mais felicidade em oferecer amor do que em receber amor. É celebrar pequenas conquistas. Começou a se vestir sozinho aos 9 anos, 10 anos de idade, depois de muito esforço, consegue servir o próprio prato, celebrar pequenas conquistas, você consegue conversar com ele durante 3 minutos seguidos sem que ele mude de assunto. É celebrar aquilo que é tão trivial para uma criança típica, é aquilo ser celebrado como uma grande conquista, como um avanço. Porque a cada dia a gente vai avançando nessa identidade, nessa realidade. A gente vai avançando na questão de entender que o mundo dele é diferente, é único, e em vez de querer mudar o mundo dele, eu mudo a minha maneira de ver o mundo dele. E junto com ele eu construo, vou dando passos nessa jornada da vida dele. No mundo dele, eu no meu mundo e a gente seguindo juntos. É isso que eu tinha para falar hoje para você. A gente vai gravar outros vídeos aqui falando sobre esse assunto para ajudar você nessa jornada. De repente você tem uma criança autista na sua família, você pai ou é mãe de uma criança autista, ou você percebeu algum desses traços em alguma criança do seu convívio, e a gente vai estar falando mais sobre isso aqui. Se você tem alguma dúvida, gostaria de saber alguma coisa, perguntar, deixa nos comentários desse vídeo aqui. Se inscreve no nosso canal para receber as novidades dos próximos vídeos assim que eles saírem, e a gente se vê no próximo vídeo.